Paz do Senhor, queridos amados amigos, irmãos, estamos no nosso MacTube, está escrito, falando aqui sobre o livro dos Hebreus, sobre a história dos Hebreus, falado pelo historiador Flávio José. E hoje chegamos até o capítulo de livro 7, né? Até o capítulo número 12. Nós vamos falar aqui sobre o grande rei Davi. Quem foi esse rei Davi? Né? Por que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Sabemos que no primeiro livro de Samuel, né, ali vai ser narrado o primeiro rei, que é Saul. Agora Saul morre com seu irmão. Davi é perseguido, né? Davi, o grande Davi que luta contra Golias, é ungido pelo rei, mas ainda não é chamado de rei. Mas agora no segundo livro de Samuel, vamos ver os feitos de Davi. Davi primeiramente vai lamentar a morte de Saul e Jonas, vai ficar triste, mas vai agora seguir nas atividades, fazendo com que conquistando ali Israel, conquistando ali a terra de Canaã, como começou lá em Josué, conquistando todo ali. E primeiramente a tribo de Judá vai colocar ele como rei ali em Hebrom, e ele vai passar 7 anos reinando em Hebrom. Depois da morte de Saul, agora Davi vai ter a responsabilidade de juntar todo Israel, levando para Jerusalém, a capital, e fazendo um só povo, uma só pessoa. E assim ele precisaria expulsar. E com sua estratégia militar, com seus mais de 300 valentes, agora Davi vai reinar todo Israel. Né? Davi vai governar, e com as estratégias militares certas, Davi conquista todos os reinos ali, fazendo com que aquele povo seja um só. Agora tomando conta da terra de Canaã, e vai reinar por 40 anos. E o grande Davi tem mais feitos, incrível. Agora Davi, andando pelo palácio, ele vai lembrar de Saul, né? Do rei Saul, mas do seu filho, e ficou alguém para lhe dar a herança deles. E fica um jovem chamado Mefibosete, o qual está aleijado, e ele vai dar a herança para ele, morando ali com ele no palácio, e dando tudo para que ele tinha de direito, como o seu pai Jonas tinha de direito a herança dos reis. E assim sucessivamente. Aí depois vamos ver, com o acontecimento das guerras, Davi peca, erra contra Deus, lamenta grandemente, as consequências vêm sobre esse Davi, né? Davi agora ainda faz um homicídio, né? Mata a pessoa que era o esposo da mulher que ele tinha cometido adultério, e o cara que era fiel a ele, que era um dos seus servos fiéis, acabando levando a sua própria sentença de morte. Triste dizer essa parte, porque eram as consequências. Então Deus não deixa esconder nada, mostra tudo. E o nosso historiador ele vai detalhar que Natan foi lá, não somente contar a história do que aconteceu, mas mostrar para Davi que ele estava errado e como rei ele deveria mudar. E agora ele vai se arrepender, como ele tinha o Espírito de Deus na vida, foi moldado e transformado, e Deus o considerou como um segundo coração. E assim sucessivamente. O primeiro filho de Betseba, Davi perde, o menino acaba morrendo, acaba perdendo ele, mas nem por isso ele fica triste. Depois Deus vai dar Salomão, e assim Salomão vai seguir o caminho de Davi, sendo o sucessor. Isso aí na frente nós vamos falar no próximo capítulo, que é o capítulo, né, do livro primeiro capítulo do livro de número 8, que o historiador aqui vai comentar. E nós sempre com a Bíblia comentando sobre isso, tratando dessas consequências que Davi fez. Triste, mas o grande rei agora vai seguir para frente. As consequências vêm, e quando veio com seus filhos. Primeiro a briga, né? Um dos filhos estrupa sua própria irmã, e o outro vai acabar matando ele, chamado Absalão, vai acabar matando Abidonis, se eu não me engano o nome do outro, que acaba morrendo, né, no meio disso aí. E ele acaba matando ele. E triste, queridos, porque agora Salomão Absalão não somente mata o seu próprio irmão, mas como quer tomar o reino do seu pai. E toma o reino, e aquela briga toda entre famílias acaba no quê? O próprio filho morrendo, né? E Davi novamente lamentando. Então mais 2 filhos de Davi são mortos aí, e ele fica triste, amargurado por tantas consequências devido do seu pecado. Deus o orientou, ensinou, não deixou ele praticar, mas ele acabou indo seguindo esse meio caminho. Então o grande rei Davi vai agora se crescer e chega à sua velhice, mas ele chama Salomão para finalizar. Ele chama Salomão, e Salomão vai ser orientado pelo rei Davi ali, para ele seguir o caminho dos pais, que era Abraão, Isaac, Jacó e Deus do céu.
Davi vai chamar ele, né, seu filho, e depois vai lhe suceder e dizer, mostrar que ele tem que construir o templo e honrar a Deus. Agora a construção vai ficar a responsabilidade de Salomão. Davi queria construir o templo para o Senhor. Teve a ideia, arrumou todas as coisas, mas no momento que ele quis construir, Deus não deixou. Por orientação divina, ele passa para Salomão tudo como ele tinha que fazer, todas aqueles caras, as pessoas que ele tinha que juntar, que tinham inteligência para construir a engenharia que eles iam ter que fazer, o grande templo de Salomão. Isso vai ficar para o próximo capítulo, nós estaremos falando, né, no próximo livro, no livro número 8, falando aí sobre o rei Salomão. Então Davi tem essa velhice aí, triste, mas já tem uma velhice de fartos de dias, e obedecendo ao Senhor, descansa com seus pais e deixa o seu legado maravilhoso, que foi ser o grande homem, e criando também vários salmos de arrependimento, aonde nós seguimos, né, os salmos de Davi, maravilhosos salmos de arrependimento, de honra e glória ao nome do Senhor. Então aqui, querido, uma palhinha do comentário do nosso MacTube está escrito, para você entender um pouco mais da história aqui do segundo Samuel sobre o grande rei Davi, né? Também temos aqui a nossa arqueologia, né? Arqueologia bíblica, que se você quiser pesquisar, eu sempre mostro aqui para você, que a gente sempre está aqui pesquisando no olhar do historiador, as coisas que nós temos que aprender. Porque tem tudo, a arqueologia, né, que demonstra como foi feito tudo aqui, e tudo ligado pelo Espírito Santo, pelo discernimento da palavra de Deus, né, como a palavra de Deus é verdadeira, é real, comprovada pela arqueologia e pela história verídica, que é os fatos que aconteceram e os fatos reais que até hoje são ditos e falados por nós como servos de Deus. Assim descansou o grande rei Davi, o rei Davi que governou com mais de 40 anos, né? Até mais, posso dizer assim, mas com 40 anos reinou ali todo Israel, 7 anos em Hebron, 33 anos em Jerusalém, sendo o grande rei, deixando o seu legado para o seu filho, para ele dar continuidade. Então, querido, se você gostou do nosso MacTube, está inscrito, compartilha aí, dá o seu like, manda o seu comentário se você gostou, deixa aí, deixa Deus abençoar, e vamos que vamos para o próximo capítulo, né? Próxima semana estaremos falando do livro 8, capítulo, vamos falar dos primeiros reis e do grande rei Salomão. Que Deus vai abençoar você, vou ficando aqui com meus inscritos da palavra e do meu MacTube, está escrito. Deus abençoe você, até a próxima.